que resume todos os mandamentos e preceitos de Deus. O primeiro personagem é o próprio, eu não sei se vou ter que fechar aqui, porque não está identificado, eu vou fechar e vou abrir de novo aqui o programa. Está ligado, né? Identificou aqui agora, Elias, parece. Obrigado, meu irmão. Então, o primeiro personagem é o próprio Deus, amarás, pois, ao Senhor teu Deus. E o segundo personagem, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem dois personagens aí, você tem o próximo e você tem a você mesmo. E nós estamos nessa segunda dimensão, 4195, nós estamos nessa segunda dimensão falando sobre amar a nós mesmos, amor próprio. Amor próprio não é um amor egoísta, amor próprio é valorizar o que Deus valoriza, é amar o que Deus ama. Ora, se Deus me amou, eu preciso me amar. E esse é o grande problema, é a grande questão, né, e a grande dificuldade que nós encontramos. Porque talvez nós tenhamos bloqueios em relação às pessoas, mágoas, ressentimentos, dores em relação às pessoas, nós temos dificuldades em nos relacionarmos com as pessoas. Talvez o problema não seja a pessoa, talvez o problema seja nós mesmos. E essa é a grande questão. Nós precisamos focar aqui agora, tirar as traves dos nossos olhos, a fim de que nós possamos ajudar aquele que está ao nosso redor, aquele que está perto de nós, o nosso próximo. Então começamos a falar sobre isso, esse problema da autossabotagem. Por que isso acontece conosco? Porque o diabo sabe que se nos destruir, as relações são destruídas. E cristianismo, escute isso aqui nessa manhã, irmãos, cristianismo, ele pode ser comparado a uma palavra chamada relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Não existe cristianismo sem relacionamento. Não há possibilidades. Não há ideia de cristianismo sem relacionamento. Cristianismo é a relação do homem com Deus e a relação do homem com o seu próximo. E isso é cristianismo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É muito sério isso, é muito simples, e isso é a essência da nossa fé, é a essência da nossa caminhada. Alguns entendem que a cruz, ela é a expressão, porque nada é coincidência, nada é por acaso, nada é por acaso. Jesus morre em uma cruz, que são paus cruzados, por isso cruz, né, cruzados, são paus cruzados. Ele morre em uma cruz porque ali existe uma estaca vertical e uma estaca horizontal, e Cristo é o reconciliador, nessa estaca vertical, do homem, terra, com os céus, do homem com Deus, estaca vertical. Ele é a restauração desse relacionamento que foi quebrado por causa do pecado. Então está lá, ele estabelece a possibilidade da restauração. Vou pedir licença para tirar a máscara. Ele oferece a possibilidade da restauração daquilo que foi quebrado pelo pecado, que é o quê? O relacionamento. Então, cristianismo é relacionamento. Que relacionamento? O relacionamento da criatura com o Criador, do Criador com a criatura. E que agora, em Cristo Jesus, é mais do que uma criação. Porque a Bíblia diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não éramos, de serem feitos filhos de Deus. Entramos numa relação não só criatura e criador, autor e obra. Essa relação não é só apenas de criação para com o seu Criador, mas agora é uma relação familiar, é uma relação paterna com a sua família, com seus filhos. Ele em Cristo Jesus, Deus em Cristo Jesus, nos adota como filhos, nos adota como filhos. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios. Ele começa a escrever a carta aos Efésios, e aí no versículo 3 ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quantos são escolhidos pelo Senhor aí? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê?
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Adoção de filhos. Então, enquanto antes de Cristo somos criatura de Deus, ao receber Jesus, nós recebemos não só graça, perdão, reconciliação, mas recebemos a paternidade do Senhor, a filiação de Deus em nós. Somos filhos do Deus Altíssimo. Ele nos faz em Cristo Jesus seus filhos. Então há uma restauração do relacionamento vertical. Cristo possibilita isso. Efésios vai dizer no capítulo 2 o seguinte, que Ele quebra a parede de separação. Ele quebra essa parede de separação, a cruz, o sacrifício. Poxa, como isso é tremendo ali. Como aquilo, às vezes sem palavras, né? Foram poucas palavras que Jesus proferiu, mas aquele ato ali estabelece uma restituição eterna sobre a minha vida e a sua vida. Agora, além da estaca vertical, você tem também o quê? A estaca horizontal. Porque a estaca horizontal é Deus segurando nas minhas mãos, é Deus segurando na mão do meu próximo e nos unindo em Cristo Jesus. É unindo os seus filhos. Por isso João vai escrever na sua carta, lá em 1 João, que não tem possibilidade de eu negar o meu relacionamento ao meu próximo e dizer que amo a Deus. Não tem jeito isso, não combina. Eu não posso dizer que amo a Deus e odeio o meu irmão, não tem relação isso. Aí você fala assim para mim, pastor Carlinhos, o senhor não sabe o que meu irmão fez comigo. Então presta atenção, sabe que o grande problema pode não estar no seu irmão. Não estou dizendo que seu irmão é inocente, às vezes é um baita de um pecador, e se não se arrepender vai para o inferno. Mas o que eu estou dizendo aqui é que talvez essa quebra dessa relação, ela se principia talvez não no seu irmão, mas em você, em mim e em você. Nós precisamos nessa manhã aqui aprender a tirar as traves dos nossos olhos. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 12, fala assim, olha, no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Bom, se há guerra de lá para cá, já não depende de você. Se há uma ação bélica da outra pessoa para com você, o próprio John Maxwell, ele vai dizer nos seus livros o seguinte, olha, você não pode fazer nada em relação à atitude das pessoas para com você, mas a sua resposta, a sua reação é de tua total responsabilidade. Total responsabilidade. Então é isso que nós precisamos. Não temos como ter ingerência sobre as ações das pessoas em relação às nossas vidas, mas qual a nossa resposta em relação a estas pessoas é totalmente nossa responsabilidade. Então aqui está o segredo, vamos focar em nós. O Elton falou sobre isso, mudar o foco, vamos focar aqui agora. Precisamos focar sobre isso. Então o problema do homem está ali, olha, pecado e culpa. Agora, em relação ao pecado, como que nós resolvemos isso? Arrependimento. Arrependimento. Por isso o início do Evangelho é o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Escuta, irmãos, essa relação em Cristo Jesus, tanto vertical quanto horizontal, não tem possibilidade de ser acessada por minha vida e sua vida sem arrependimento. Por isso a primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos. Por que arrependei-vos? Porque a proposta de Deus está aí, o reino de Deus está aí. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é nos arrepender, nós precisamos nos arrepender. Não há possibilidade dessa relação ser reconstituída sem arrependimento. Então Pedro, na sua primeira pregação lá em Atos capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, porque vocês mataram o autor da vida, mas Deus está dizendo agora para vocês, arrependei-vos. Essa foi a primeira palavra, a primeira pregação dos apóstolos, arrependei-vos. Para que dos céus Deus traga sobre vocês o Espírito Santo, tempos de refrigério e assim por diante. Então não há possibilidade dessa relação ser reconstituída sem arrependimento. Então como que nós tratamos o pecado? Arrependimento. E o apóstolo João vai escrever na sua carta, mesmo que depois de arrependidos cometamos pecados, tropecemos, a Bíblia diz, confessemos os nossos pecados porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tratamos com o pecado com arrependimento, mudança de rota. Arrependimento começa assim com uma dor profunda, mas ela
ela é uma atitude, mais do que um sentimento apenas. Ela é uma atitude, ela é uma postura. Arrependimento é postura. A palavra arrependimento é a mesma de transformação na Bíblia. A palavra transformação, metamorfos, na Bíblia, é a mesma palavra para arrependimento. Se você pegar o grego, é a mesma palavra. Arrependimento e transformação, é a mesma coisa. Então, mais do que um sentimento, que começa assim com um sentimento de quebrantamento, de dor pelo que eu fiz, é uma postura. E se essa postura não acontece, aí eu caio na síndrome da culpa. Porque já existia culpa antes do arrependimento, mas se eu me arrependo e não abandono a culpa, aí eu não morro mais pelo pecado. Escute isso aqui nessa manhã, irmãos. A possibilidade de não morrermos pelo pecado, a possibilidade de nós morrermos pela culpa. Veja o que aconteceu com Judas. Judas morreu pela culpa. Pela culpa. Então existem pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas não se auto-perdoaram. E quando eu não me auto-perdoo, quando não há esse perdão próprio, o que acontece? Eu estou me sabotando, eu estou entrando na síndrome do suicídio espiritual, emocional, e pode ser que aconteça até físico. Uma pessoa talvez esteja num caminho de suicídio porque está num profundo sentimento de culpa. Ontem nós falamos sobre esse vazio existencial. Então nós precisamos aprender a nos perdoar. Por quê, pastor Caio? Porque Deus nos perdoou. Não é porque nós somos merecedores, somos bonzinhos, somos a teteia do papai. Não é, irmãos. Somos maus, somos ruins. Mas eu pergunto para você, se Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Eu não tenho esse direito, não tenho esse direito. E sabe qual que é o grande problema aí, além disso, é que quando eu não me perdoo, eu não terei nenhuma facilidade em perdoar o outro, o próximo. Então, ouça aqui nessa manhã, presta atenção. Talvez a nossa relação com o outro, ódio, ressentimento, mágoa, ela esteja sendo alimentada, não pelo que o outro fez, com certeza, houve alguma coisa gravíssima aí, mas porque eu não aprendi a perdoar a mim mesmo. Quem sabe o que é ser perdoado, quem entra no profundo abismo e entende como Deus, pela sua graça, o tirou dali, consegue olhar com olhos de misericórdia e compaixão para aquele que fez algo contra ele, porque tem o mesmo sentimento de Deus para com o seu próximo. Vocês estão caminhando comigo, irmãos? Está caminhando? Então, assim como Deus me amou e eu experimentei esse amor, então qual é o segredo, pastor Carlinhos, para que eu possa me relacionar bem com o meu próximo? Ter a experiência dessa relação do amor de Deus para com você. Ninguém que não consegue sentir o amor e o perdão de Deus tem a capacidade e a possibilidade de perdoar o outro. E por isso que no Pai Nosso, o que Ele nos ensina? Perdoa as nossas dívidas, assim como o quê? Nós perdoamos os nossos devedores. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos perdoar a outra pessoa? Porque não nos sentimos perdoados das nossas dívidas. Então, talvez nós estejamos carregando uma carga que Jesus já levou. Talvez nós estejamos em crise conosco mesmo. E essa relação pessoal de nós conosco mesmo, sendo afetada, vai afetar a minha relação com o meu próximo, vai afetar a minha relação com Deus, porque eu não estou experimentando a graça, o amor dele por mim, e automaticamente vai afetar a minha relação com o próximo. Então esse sentimento de culpa, ele é mortal. O sentimento de culpa antes do arrependimento é salutar, porque é um sentimento que te leva ao arrependimento. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que é a tristeza que Deus gera para te levar ao arrependimento. Mas existe uma tristeza gerada pelo mundo, pelo inferno, que é a tristeza da culpa,
que não gera arrependimento, gera um remorso. E eu, quando não me sinto perdoado, eu não tenho possibilidade de perdoar. Então eu estou me auto-sabotando também, é o que aconteceu com Judas. Então, irmãos, quem sabe o nosso problema está de fato em nós. Nós não conseguimos perdoar a outra pessoa porque nós não nos perdoamos, nós não experimentamos a graça e o amor de Deus por nós. Porque quem experimenta o amor de Deus e se enche de misericórdia, experimenta a misericórdia de Deus, essa pessoa se torna favorável, essa pessoa se torna maleável, essa pessoa se torna doce na sua relação com as outras pessoas, porque ela experimentou o que Deus fez por ela. Escuta, ninguém sabe o que é misericórdia enquanto não precisa dela, ninguém sabe. Sabe por que nós somos muito rápidos em julgar as pessoas? Porque nós nunca precisamos de misericórdia, ou às vezes quando precisamos, demos um jeitinho de nos esquivar dali, nos auto-justificarmos, porque isso é um problema terrível que acontece conosco. Então quem precisou de misericórdia e recebeu misericórdia, sabe valorizar a misericórdia. Quem precisou de graça e experimentou a graça, sabe o que é o valor da graça. Por que as pessoas estão brincando? Eu estava com a Sandra, fui buscar o André nesse final de semana, passamos lá em Uberlândia, e não tem problema, as pessoas estavam ali numa lanchonete e tal, mas não tem problema, às vezes é um momento ali de descontração, mas todas elas, né, não é porque estavam bebendo ou comendo, todas elas conversando assim pertinho, sem máscara. Todas elas bebendo e abraçando e tal. Por quê, irmãos? Porque são pessoas que nunca precisaram de passar pelo que essas pessoas que estão internadas estão passando. Que se soubesse o que é aquilo ali, teriam respeito por esse momento. Teriam respeito. Ninguém sabe, irmãos. Então sabe por que nós somos tão brutos com as pessoas? Porque nós nunca precisamos de misericórdia. Ame as pessoas, tenha misericórdia. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. O que você planta, você colhe. Sabe por que nós somos tão firmes, tão ríspidos com as pessoas? Porque nós somos assim conosco mesmo. Cuidado, você é assim com você mesmo. Esse senso de justiça. E isso, sabe por que Judas se suicidou, irmão? Senso de justiça, autojustiça. Ele não teve, sabe, a humildade de ser o primeiro a se prostrar lá nos pés da cruz e falar assim, eu errei, eu fui o responsável por isso aqui, eu pequei. Então esse sentimento de, sabe, autojustiça, nos leva ao suicídio, nos leva à morte. Hoje, essa manhã, é dia de nos arrependermos profundamente e de experimentarmos a graça e o amor de Deus por nós. Porque se isso não acontecer, irmãos, nós não conseguiremos amar o próximo. Você está caminhando comigo? Você está entendendo? Está claro? Me dá um sinal aí que está claro. Está claro? Isso aí é muito importante. Por isso que quando a gente abre a Bíblia e vê, por exemplo, Jesus falando lá em Mateus, deixa eu ver se tem jeito de abrir aqui, por aqui pelo computador, se tem jeito da gente ver aqui, olha, vai ficar pequenininho, né? Não sei se tem jeito de ampliar, mas quando a gente vê lá Jesus, lá no Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, ele vai falar assim, olha, ele vai dizer, ela vai desafiar eu e você, lá no finalzinho do capítulo 5, não tem jeito, está linkado aqui com a projeção, não tem jeito, muito bem. Mas ele vai dizer lá, se você puder abrir a sua Bíblia, está escrito lá no capítulo 5, por volta do verso 41, se não me engano, verso 42, ele diz assim, olha, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não é assim que está escrito lá? Vê se é isso, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, o que Jesus começa a falar? Amai o vosso inimigo. Irmãos, aí Jesus pulou o corguinho. Amar o inimigo, que jeito, pastor Carlinhos? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vocês sejam semelhantes
ao vosso Pai que está nos céus. Não é isso aí? Por quê? Porque Ele, sendo um Deus justo, ao mesmo tempo é misericordioso. O que diz o texto? Porque Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, vira a chuva sobre bons, sobre maus. Ou esse sol está brilhando só sobre as pessoas boas nessa manhã? O que você acha? Tem gente safada, irmãos, tem gente safada que recebe esse solzinho aí abençoado, gostoso, ainda vai para o clube ainda, tira sarro. Tem gente safada está recebendo esse sol. Tem gente ímpia, miserável, que tem um pedacinho de terra planta e a chuva cai na terra dele. Sabe o que é isso, irmão? Isso é misericórdia. Misericórdia. Agora, isso não anula a justiça de Deus. Precisa passar pelo arrependimento. Uma hora a porta fecha. Quantos estão entendendo? Uma hora a porta fecha, a porta da arca fecha. Aí o dilúvio vem, não vai ser chuva sobre a terra, vai ser ó. Aí o dilúvio vem. Mas como nós podemos vencer esse mundo mal? Como nós podemos vencer esse mundo mal? Escuta aqui. Cadê o tempo? Escuta aqui, quando a Bíblia fala sobre mundo, lá no original, a palavra cosmos, ela tem 3 colocações, essa palavra. A mesma palavra tem 3 colocações. Mundo, criação de Deus, a terra, por exemplo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. Então essa palavra mundo fala da criação, a terra. Mundo fala também dos habitantes, pessoas. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está falando das pessoas que vivem nesse planeta, mundo, todas as pessoas. Mas fala também do sistema pecaminoso. Sistema pecaminoso. Aí sim, a Bíblia diz, não ameis o mundo, esse sistema corrupto. Então há um sistema pecaminoso que envolve as vidas nesse planeta, esse mundo. Agora, como vencer essa batalha? Como vencer essa batalha? Como que Deus está vencendo essa batalha? Se Deus viesse há 2000 anos atrás com juízo sobre toda a iniquidade, porque a Bíblia diz sobre isso, dos céus virá a justiça de Deus sobre toda a impiedade. Isso vai acontecer. Mas se há 2000 anos atrás, dos céus viesse, não anjos cantando, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, porque nasceu para vós o Rei, o Filho do Deus Altíssimo. Há 2000 anos atrás, o que veio do céu? Não veio juízo, veio o Filho de Deus. Com qual proposta? Amar o mundo de tal maneira, se entregar pela minha vida e sua vida. Como que Deus vence essa guerra? Essa guerra, antes da segunda volta de Jesus, só pode ser vencida pelo amor. Nós só podemos ganhar a nossa família pelo amor. Nós só podemos ganhar a cidade de Araguari pelo amor. Nós só podemos ganhar a nação brasileira pelo amor. Nós só podemos conquistar as nações da terra pelo amor. Se não for pelo amor, nós vamos matar as pessoas. Então, irmão, se não for pelo amor, nós vamos pegar espadas. Porque tem muita gente merecendo ser morta mesmo. Lógico, um estuprador, um assassino. Agora, olha como que o amor vence. Eles pegam aquela prostituta, aquela mulher adúltera. Não fala que ela é prostituta, ele fala que uma mulher adúltera. Mulher adúltera significa que provavelmente ela era casada. Então pega aquela mulher adúltera, joga aos pés de Jesus, fala assim, a lei de Moisés fala para a gente estabelecer justiça. E você, o que diz? Eles querem pegar Jesus, na verdade. Ali está todo mundo pior do que pau de galinha. Então, surge falando dos mal lavados. Naquele instante ali, o que Jesus faz? O que ele faz? Ele se inclina, ele escreve na terra, ele se abaixa, ele fica ao lado daquela mulher, compaixão, misericórdia. Ele diz para as pessoas, olha, então tá, vamos estabelecer justiça, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Opa! Entende, irmãos? Se nós começarmos a tirar pedras, vai sobrar pedra para mim e para você. Você quer atirar pedra? Então cuidado, vai sobrar pedra para mim e para você. Nós vamos matar, mas seremos mortos também.
Aí ninguém ficou. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: ninguém ficou. Ele falou: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Você acha? A gente fica achando: nossa, que amor, que coisa bonita ali. Você acha, irmãos, que aquilo ali é um sentimento? Nossa, Jesus é tão bonzinho. Tem nada disso, irmão. Tem nada disso. Você acha que a justiça de Deus não queria arrancar a cabeça daquela mulher fora? É lógico que sim, irmão. A gente fica olhando aquele momento e falando: não, Deus é tão bonzinho. A gente fica misturando as coisas. Deus é totalmente amor. E ele tinha um sentimento de compaixão profundo por aquela mulher. Mas ele não deixa de ser justiça. Agora começa a olhar aquela mulher para você ver. Tira os hipócritas da cena. Começa a olhar aquela mulher. Aquela mulher foi uma destruidora de lares. É uma destruidora de lares. Você acha: nossa, como Jesus é bom, né? Se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Ah, faria. Se fosse seu marido que tivesse deitado com ela, mulheres da nação brasileira, conta para mim aí. Se fosse seu marido que tivesse deitado com ela, o que você queria que acontecesse? Fogo no cão. Irmão, nós somos assim, a gente fica romanceando as coisas. Aí os homens falam: tadinha dela, tadinha, e se ela fosse a sua esposa? E se ela fosse a dita cuja sua esposa, estivesse te traindo, qual que seria o seu sentimento? Qual que seria o seu sentimento? É fácil, irmãos, falar: ela tinha que perdoar, bando de hipócrita, queria matar ela. Graças a Deus, Jesus estava lá para libertar. A gente é bonzinho, irmãos, até a pimenta arder nos nossos olhos. Você acha que o sentimento de justiça ali de Jesus? Mas aí, irmãos, como que se vence essa guerra? Porque se Jesus libera o senso de justiça e fala: vamos apedrejar, o que acontece? Deus perde a batalha em favor da minha vida e sua vida. Deus vai perder a batalha. Porque se for ferro e fogo, nós todos vamos ser consumidos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se vence essa batalha com amor. Nós precisamos ser mergulhados no amor de Deus, senão nós vamos perder essa batalha. Irmãos, o diabo está levantando gente ímpia para tudo quanto é lado, lá para que, o que vai acontecer no final dos tempos, que Jesus diz? Para que o amor de muitos, o quê? Se esfrie. Eu tenho receio, irmãos, de que isso possa estar acontecendo comigo, com você. Porque tem hora que tem alguns políticos, alguns juízes, porque você sabe que basta uma faquinha, né, para matar o Brasil. Basta uma faquinha para matar o Brasil. Tem alguns juízes, tem algumas pessoas, dá vontade de você falar assim: fogo, pedrada. Mas esse é o momento da igreja se levantar numa unção poderosa de amor. Uma unção poderosa de amor, irmãos. Porque se nós começarmos a devorar uns aos outros, ninguém sobra, não sobra ninguém. Por isso que Jesus está falando: aprenda a amar o seu inimigo. Por que ele está dizendo isso para mim? Com que direito Jesus está falando isso para mim, para eu amar o meu inimigo? Quero mais que ele se exploda. Como assim, Jesus, amar o meu inimigo? Sabe por quê? Ele vira para mim e para você e fala assim: porque eu te amei, você era meu inimigo. Você acha que você era amigo de Deus, irmãos? Beleza, antes de Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Sabe de quem que nós éramos filhos? Do diabo. É Jesus que fala isso. Vós todos sois filhos do diabo. Porque a natureza do capeta estava em nós, do pecado, da rebeldia, estava nas nossas vidas. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã? Pode subir o pessoal do louvor. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã? Porque nós fomos amados sendo inimigos de Deus. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, se não estou enganado. Ele nos amou primeiro. Sabe como que Jesus está vencendo essa batalha? Sabe, Juliano, por que você está aqui nessa manhã? Porque Deus te amou, meu irmão. Deus te amou. Viu, Marcelinho? Sabe que você está aqui nessa manhã, meu irmão? Jesus te amou. Você acha que é porque você é bonitinho,
charmosinho, cheirosinho. Deus te amou, Deus amou você, Sandra, amou a sua casa, amou você, Bruna. Deus amou a mim e a você, por isso que nós estamos aqui. É fácil, irmãos, quando nós estamos sendo favorecidos, pensarmos assim, porque Deus é muito bom. Agora, e esse olhar para fora, e o meu próximo agora? Eu quero entrar na terceira dimensão, mas nós precisamos tanto trabalhar essa dimensão aqui, irmãos, nossa, primeiro. Eu quero entrar nessa dimensão do amor ao próximo, mas sabe como que nós vamos conseguir amar lá? Nós precisamos trabalhar isso aqui primeiro, esse alto senso de justiça. Já pensou se eu e você fôssemos Deus? Já tinha acabado com todo mundo. Deus está vencendo essa batalha pelo amor, e Ele está derramando essa unção na minha vida, na sua vida. Minha vida, na sua vida. Ele vai falar lá em Mateus também, não resista ao perverso. Está pertinho desse lugar aí que eu falei para você, no capítulo 5 também, ele fala assim, não resista ao perverso. Se alguém tirar a tua túnica, o que é para você fazer? Dá a capa para ele, vê se está lá, está pertinho no capítulo 5, aí, pertinho no verso, não sei se 38, verso 38, alguma coisa assim. Ele fala assim, não resista ao perverso. Se alguém for tirar a sua túnica, o que você faz? Briga com ele, quebra o pau. Não, fala para ele aqui, leva a capa também. Leva a capa também. Se alguém levantar a mão e te der, ferir a sua face, oferece a outra parte também. Não é para você falar para ele assim, pode bater na outra, não. Tomara que não bata. Mas ofereça, não revide, não pague o mal com o mal. Porque se vocês começam a brigar, quem que vai ganhar? Ninguém ganha. Então Jesus não está falando assim, te deu um tapa aqui, você fala para ele assim, pode bater no outro. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando assim, oferece a outra face, no sentido assim, não revide, não entre nesse ciclo, não entre nessa arena, não entre, não dê esse gostinho para o inferno. O diabo sabe, a casa dividida vai à ruína, ele sabe disso. Dê outra face. Jesus fala assim, se te obrigarem a andar uma milha, o que é para fazer? O que é para fazer? Vai duas. Fala assim, não, vamos mais um pouquinho. Obrigou? Então faz mais. Seu patrão fala, você é obrigado a fazer isso aqui, você faz aquilo, faz mais. Porque você não está servindo aos homens, você está servindo a Deus. Você está servindo ao Senhor. Aí Jesus fala assim, lá, o apóstolo Paulo vai escrever lá em Romanos assim, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz com ele? Dá de beber. E se ele tiver sede? Não, se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, bota veneno lá, não. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Aquele sentimento de culpa que leva ao arrependimento. Esse é bom. O sentimento de culpa que leva ao arrependimento. Então você vai amontoar brasas vivas na sua cabeça. Eu só faço coisa errada com esse camarada, ele só me paga com bem. O que é isso que está acontecendo? Aí Paulo fala assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Fique de pé nessa manhã. Irmãos, Deus está levantando um exército poderoso aqui nessa manhã, na minha vida e na sua vida, curando, restaurando, transformando eu e você. Porque se não começar de nós, vai começar da onde? Se não começar de mim, de você, de onde irá começar? Fecha os teus olhos, começa a refletir. Só fechar aqui, André, você já leva para mim. Fecha os teus olhos, começa a refletir sobre isso. E começa a fazer uma oração assim, olha, Deus, me ensina a amar como o Senhor me amou. Essa é a nossa oração. Me ensina a amar como o Senhor me amou. Vamos adorar o Senhor antes de terminarmos essa reunião. Vamos cantar ao Senhor uma canção. Espírito, 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 Espírito. Deixa Ele derramar essa graça. Me encontrou. Como é que eu era antes de Jesus? Está
Deixa Ele te inundar com essa graça. Quando tua graça me Meu Deus, meu Deus, meu Deus. o medo me Meu Deus. livrou. Meu Pai, Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. levante as mãos para Ele e diga: Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. diga, Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Prometeu o melhor pra mim, e nele esperarei, e nele esperarei. É o que Ele tem pra Escudo e nós. força, Ele será escudo e força, Ele será enquanto eu viver, enquanto eu viver. profetiza, declare. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção, eterno amor e redenção. Mais uma vez, eterno amor. Você pode aplaudir esse Deus precioso que nos amou primeiro. Oh! A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, você em casa. Diga comigo: Pai de toda graça, Deus de toda misericórdia, me ajuda a experimentar a tua misericórdia e perdão. Perdoa meus pecados, faz de mim teu filho, e como filho do Senhor, me faz amar, como por ti eu fui amado. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Mais um aplauso a Ele essa manhã. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje 17 horas, estamos juntos aqui. Deus abençoe você.